Olá, pessoal. Eu sou André Barbieri, do nosso Casa Marx Entrevista, o nosso programa de entrevistas aqui com vários intelectuais do país e internacionalmente para discutir cultura, política, economia e marxismo, claro, no nosso programa ligado ao Esquerda Diário. A gente já fez algumas entrevistas com Arlete Cavalieri, com Murilo Van Orlan, com Fábio Querido, o Daniel Bell, e muitas outras que vocês podem encontrar no nosso canal do Instituto Casa Marx, aí acessível pelo YouTube. E hoje a gente tem o prazer de apresentar uma entrevista especial com o nosso convidado André Malta, que é professor de Língua e Literatura Grega na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, nossa querida FEFELESH, que é também autor de vários livros sobre poesia hesiódica e homérica, entre eles Astúcia de Ninguém, Ser e Não Ser na Odisseia, A Selvagem Perdição, Erro e Ilusão na Ilíada, e esse volume aqui, Homero Múltiplo, foi publicado recentemente pela editora da USP. Tudo bem, André? Como é que você está? Olá, André, tudo bem? Prazer estar aqui conversando com você. Obrigado pelo convite. Obrigado você por aceitar aí nosso convite para nossa conversa. É extremamente prazerosa, uma paixão que a gente compartilha pela literatura e pela poesia, né, homérica, na Grécia Antiga. Bom, a gente vai conversar justamente sobre a Ilíada, a Odisseia e esses grandes clássicos que marcam a nossa cultura atualmente, para ir direto ao ponto numa questão arriscada. Você é um estudioso, né, da poesia épica grega, da questão homérica, e, claro, tem múltiplas fontes para a formação da nossa cultura moderna. O que você destacaria, André, sobre a Ilíada e a Odisseia, e por que elas são clássicos tão atraentes até hoje? Dá para responder de muitas maneiras essa Sim, pergunta, mas eu acho que a gente pode pensar em dois caminhos. O primeiro tem a ver com esse universo da mitologia grega, que é muito rico, com histórias que falam de maneira muito impressionante sobre a condição humana, do que ela tem de melhor e do que ela tem de pior. Eu acho que a qualidade da poesia homérica está muito no fato dela ter retrabalhado essas histórias que eram tradicionais, sem autoria fixa, era uma herança cultural da Grécia Antiga para todo grego, mas especificamente na Ilíada e na Odisseia, nesse formato da poesia épica, essas histórias, especificamente a do Aquiles na Guerra de Troia, a história do Odisseu voltando para casa depois da Guerra de Troia, que são histórias muito antigas, elas foram retrabalhadas de uma maneira muito feliz e muito complexa. Eu diria então que é mais do que simplesmente o conteúdo mitológico que a gente pode encontrar em vários relatos, em vários formatos na Grécia Antiga. É a maneira como determinados autores e determinados gêneros conseguiram fixar essas histórias de uma maneira quase insuperável. E isso aconteceu no caso da história do Aquiles e do Odisseu, na Ilíada e na Odisseia. Em meio a tantos acontecimentos que são relatados nesses poemas, no final eu acho que a gente volta para essa questão básica da condição humana, que é vista através dessa figura do herói, que para os gregos era uma figura, em certa medida, sobre-humana. O herói não é uma figura qualquer, não é um ser humano como eu e você, ele está acima de nós, ele está em contato com as divindades, e por isso ele vive situações e ele experimenta coisas que o ser humano comum não experimenta, mas ao mesmo tempo ele é mais um ser humano, como eu e como você. Então, essa tensão entre alguma coisa que é projetada acima de nós e, ao mesmo tempo, guarda características tão essencialmente humanas, é o que torna esses dois poemas e essas duas figuras heróicas tão sedutoras. e, bom, a gente tem muitos estudos, né, sobre isso que você
veio tratando também nas suas obras, estudos que mostram, por exemplo, esse clássico do Milman Parry, como se tratava de uma tradição oral, né? A épica oral grega reunia e coletava dentro de um mesmo arcabouço cultural muitas histórias que vinham se acumulando durante séculos, num período bastante turbulento, né? Na Grécia Antiga, depois da queda da civilização micênica, e isso acabava, talvez, borrando um pouco a figura do que seria esse Homero, do que seria a própria épica homérica. Existia esse debate, né, que você trata no seu livro sobre a multiplicidade ou a unidade, né, dessas obras, e eu queria te perguntar, justamente, elas são duas noções que acompanham há muito tempo esses estudos homéricos, que por muito tempo tiveram divididos entre os unitaristas e os analistas, dependendo de como você desejava encarar essas epopeias do Homero. Eu queria te perguntar como é que você enxerga a evolução desses debates hoje, se faz sentido essa separação entre unitaristas e analistas, e com qual perspectiva a gente poderia reinterpretar esses vários Homeros dentro de um só. Eu sempre achei, André, essa história fascinante Sim. da compreensão de como esses poemas foram compostos, como eles foram transmitidos, como que eles adquiriram o formato que eles têm hoje para a gente. E acabei mergulhando. Eu falo um pouco disso nesse livro que eu publiquei em 2012, O Homero Múltiplo, e, de fato, abordei detidamente só essa questão no livro que eu publiquei depois, em 2015, A Musa Difusa, Visões da Oralidade na Poesia Homérica. E o que é fascinante, especificamente nesse trabalho desse norte-americano, Milman Parry, da primeira metade do século passado, foi justamente essa busca por entender como operava essa épica, esse gênero, esse formato na sua construção, em comparação com aquilo que a gente conhece mais recentemente como uma poesia épica. Podemos pegar o exemplo do Luís de Camões, dos Lusíadas. Então, quando a gente lê os Lusíadas, por mais que a gente encontre, do ponto de vista do conteúdo, aqueles elementos que a gente associa à poesia épica, a figura do herói, as figuras divinas, o elemento histórico, no plano da forma, o Camões não tem um elemento que é muito característico quando a gente lê Homero, mesmo em tradução, que são as repetições. O texto do Homero ele é repleto de repetições, das mais insignificantes, pode ser um adjetivo para qualificar anal, há blocos diversos. A partir do século XIX, essa virou uma questão. Por que a poesia homérica ela tem essa característica? E para encurtar essa história, a resposta que o Parry deu foi justamente essa. Essa poesia ela foi composta oralmente. E, portanto, sem recorrer à escrita, ela precisava desse tipo de suporte, de blocos pré-fabricados que alguém que estava cantando ali o poema na hora poderia empregar para construir a sua grande narrativa. O problema, em relação especificamente a essa rixa entre analistas e unitaristas que se estabeleceu no século XIX, e para quem não conhece essa discussão, foi a disputa entre aqueles que queriam preservar a unidade da poesia homérica e aqueles que queriam fragmentar a poesia homérica. Então, esse debate veio antes do Parry, e, como eu disse, se solidificou ali no século XIX. A questão para eles, antes da gente chegar à conclusão de que a poesia homérica é oral e, portanto, a gente tem que abordar com muita cautela esse problema da forma, era justamente tentar, no caso dos analistas, ver nessas repetições um problema e entender que a gente poderia, de alguma forma, criar uma estratificação da poesia homérica, pensando o texto em termos diacrônicos. Ou seja, eu posso pensar num extrato mais antigo, onde aquela formulação, um bloco de versos, ele apareceu pela primeira vez, e quando
o mesmo bloco de versos aparece numa outra passagem, lá na frente, eu posso entender que essa é uma parte derivada daquela outra mais antiga. O estudo complexo que os analistas fizeram desses problemas, ou desses aparentes problemas na construção da poesia homérica, essa leitura dos analistas acabou levando a uma fragmentação cada vez maior, justamente nessa direção que eu apontei. Eu vou pensar que a poesia homérica ela foi sendo formada através de pequenas camadas ao longo de séculos. Eu vou detectar quais são essas camadas, qual que é a mais antiga, qual que é a mais recente, eventualmente qual que é produto do próprio Homero, foi o Homero que criou essa parte, que partes foram criadas por epígonos, por figuras que estavam simplesmente se apropriando da poesia homérica. E essa mistura toda teria resultado na Ilíada e na Odisseia. Os unitaristas, que eram em número bem mais reduzido e surgiram, na verdade, como uma reação a isso, eles queriam defender que não. A poesia homérica ela foi sempre transmitida como um ser vivo, assim, orgânico. Ela não pode ser vista de maneira fragmentária, porque você acaba invalidando a própria qualidade dessa poesia. E que sentido haveria em fazer isso? Quando o Pelby surgiu no meio desse debate, lá na primeira metade do século XX, ele tentou um pouco desfazer essa polarização, mostrando que essa elaboração oral, que certamente se deu ao longo de muito tempo e de forma muito sofisticada, ela não permitiria, no final das contas, ela reforçaria essa ideia de que o poema não surgiu da cabeça do Homero, de repente, como a gente imagina que um grande autor pode, deve criar um poema hoje. Então, o poema se formou de uma maneira diferente e ele se formou paulatinamente. Então, em certo sentido, ele deu um pouco de razão para os analistas, mas, ao mesmo tempo, ele desqualificou esse debate da estratificação, porque não é possível a gente estabelecer camadas. Eu diria que hoje, para concluir, a herança analista, esse debate ele praticamente desapareceu. Então, quem vai estudar Homero na academia vai entrar em contato aqui e ali, mas não é um debate mais vivo, ninguém mais está preocupado com isso. Mas, infelizmente, a meu ver, existem resquícios problemáticos dessa herança analista. Por exemplo, você considerar que o canto 10 da Ilíada não faz parte originalmente da Ilíada, ou que o canto 24 da Odisseia, o último canto da Odisseia, é um canto suspeito. Esse tipo de visão ainda é frequente entre os estudiosos clássicos, entre os homeristas, e me parece um grande equívoco, que mostra que a visão analítica, ou analista, ela ainda permanece viva. E a gente não conseguiu exatamente resolver esse problema que, para mim, é central na visão do século XIX da poesia homérica. E isso foi ficando mais claro. Quanto mais eu investigava essa leitura que foi feita do Homero, fascinante, ao longo de todo esse período, século XIX, século XX, principalmente na primeira metade, e que me chocou muito, é essa desqualificação dos poemas, vinda sobretudo dos analistas. Então, essa ideia de que a poesia homérica ela é uma poesia mal feita, ela é mal construída, ela é mal conectada, ela apresenta uma série de furos, que era uma coisa que nunca tinha sido colocada dessa maneira antes, pelos estudiosos. E a poesia homérica tem uma longa tradição de estudo e interpretação. O fato, então, desse tipo de olhar permanecer num comentário como esse, eu acho muito deletério para a área dos estudos clássicos e, infelizmente, uma prova de que esse tipo de enfoque ainda preserva, em alguma medida, a sua força. Veja, André, quem está lendo a Ilíada, eu imagino do começo ao fim, ninguém vai parar no canto 10 e vai falar, poxa, esse canto 10 está estranho, esse canto 10 não está bem conectado ao restante da Ilíada. Eu diria que de maneira nenhuma. Um leitor, assim,
sem o conhecimento do debate acadêmico, ele vai achar o canto 10 um belíssimo canto e muito bem integrado ao poema. É assim que eu vejo esse canto, que eu sempre vi esse canto. Mas um especialista, do alto da sua cátedra, ele vai dizer para você que o canto 10 não faz parte originalmente da Ilíada. Então, eu acho que esse tipo de olhar, ele tira do Homero, e ele tira de quem está estudando o Homero, um elemento que é fundamental, quando você está trabalhando com um autor como Homero, que é essa sensibilidade literária. Porque, no final das contas, é isso que faz a gente conversar aqui sobre o Homero, é a qualidade da poesia do Homero. E isso, de alguma maneira, foi um pouco ofuscado nesse longo debate acadêmico, mas eu acho que a gente está numa situação melhor hoje, e a gente consegue acessar o poema pelo que ele tem de mais interessante, pelas questões que são mais relevantes, acima dessas especulações históricas que muitas vezes fizeram os estudiosos simplesmente perderem o rumo. Sim. Justamente essa questão do conteúdo, que você vem marcando nos seus livros, acima dessa discussão sobre as especulações, do poema, tem muito interesse porque eles tratam tanto do pensamento daquela época quanto das características dos personagens, né? Coisas que, ou valores, que hoje são discutidos de uma determinada maneira que não eram naquela época. Você trata, por exemplo, a questão da verdade e da mentira na poesia épica grega entre o Homero e o Hesíodo, né? E, em particular, você compara a Epifania das Musas, aquela parte inicial da Teogonia do Hesíodo, com o canto 19 da Odisseia, em que o Homero afirma que o Odisseu tornava muita mentira semelhante aos fatos. E aí eu achei interessante essa ideia de que a verdade e a mentira não se opõem exatamente nesse tipo de contexto. Elas são dimensões do discurso associadas à sabedoria e ao conhecimento, e mesmo a inverdade poderia estar ali em função da busca pela justiça, como é o caso da própria Odisseia. Eu queria que você comentasse um pouco isso, essa relação da verdade e da mentira no discurso, a relação delas com a sabedoria na poesia homérica e hesiódica também. O passo principal é esse que você mencionou, da abertura da Teogonia do Hesíodo, para toda essa discussão sobre verdade e mentira na poesia antiga, o valor que era atribuído a ela. Para quem não conhece muito a passagem, um pouco mais de 100 versos iniciais da Teogonia do Hesíodo, que é um poema no qual ele narra a origem do mundo, que para ele significa narrar a origem de uma série de divindades, de deuses e deusas. Mas antes dele começar essa narrativa, ele tem essa belíssima introdução, que é uma grande celebração das musas, as 9 filhas de Zeus e rememoração, que são as responsáveis, na visão dos gregos, pela própria existência dos cantos. Elas que inspiram os cantores e que literalmente sopram dentro deles os cantos que eles vão entoar, que eles vão recitar. Esse poema, então, acaba sendo um documento fundamental em relação às musas. Ainda que seja um poema sobre a origem do mundo, a abertura dele traz uma espécie de super, hiper, mega invocação às musas que a gente não encontra nem nos poemas homéricos, onde as musas aparecem também. Então, para quem quer estudar as musas e o significado e o valor do canto na Grécia Antiga, essa passagem é fundamental. O que acontece é que, no meio dessa passagem, quando ele mesmo, Hesíodo, chama as musas e explica um pouco para a gente quem são elas, como elas surgiram, o que elas fazem, ele conta como ele foi consagrado cantor. Ele era um pastor, ele estava no sopé de um monte, com as suas ovelhas, e ele teve essa aparição, isso que a gente chama de epifania, a aparição da divindade. E o interessante é que, nesse contato que ele tem, e nesse momento em que ele diz, em outras palavras, eu me tornei um cantor, eu passei a ser um cantor, ele reporta basicamente esses 2 versos das musas, que elas dirigem a ele, no momento em que elas estão o transformando num cantor. Então, depois de um verso inicial, onde
ele é interpelado, a gente tem essa informação, que elas sabem dizer muitas mentiras semelhantes aos fatos e que elas sabem, quando querem, também dizer verdades. Só isso, nada mais. Nenhuma explicação adicional. O que quer dizer exatamente isso? E o poema continua com essa celebração das musas, para depois passar para a narrativa propriamente da teogonia, da origem das divindades, que é uma cosmogonia na visão dos gregos. Muito debate, então, se formou em torno disso. Onde está a verdade? Onde está a mentira? Eu diria que a formulação mais tradicional é essa que tenta opor o próprio Homero ao Hesíodo. O Homero seria o poeta que veio antes e que dizia mentiras, e o Hesíodo, como um poeta, digamos assim, mais filosófico, ele estaria mais empenhado em dizer as verdades. Não é uma leitura que me seduz muito, porque, no final das contas, para mim, ela sofre desse mesmo problema da diacronia que eu mencionei em relação aos analistas. Essa ideia de que você tem que estratificar tudo no tempo, né, e criar sempre esse processo de evolução e de transformação. Eu gosto mais de ler hoje essa fala das musas no sentido de buscar justamente essa tensão permanente que existe em qualquer criação poética. A ideia de que, por um lado, você tem uma fabricação, uma realidade forjada, elaborada, fabricada, e que, por outro lado, através desse processo que a gente poderia chamar de ficcionalização, você justamente explora as verdades mais profundas, ou pode explorar as verdades mais profundas nas grandes obras. É um pouco o que o Drummond disse numa crônica sobre a literatura ser uma porta com duas chaves, ou a literatura ser uma chave, dizendo melhor, de duas portas. Através da literatura, você sai da realidade e, através da literatura, você volta para a realidade. Eu acho que essa reflexão sobre a mentira e sobre a verdade, a mentira que tem que ser semelhante à realidade, eu preciso produzir uma ilusão de fato. A ilusão só acontece quando eu estou imaginando que aquilo é real, ou seja, eu fui transportado para dentro daquela história, daquela narrativa. Então, é essa chave que está me tirando da realidade, mas, ao mesmo tempo, se essa obra for uma obra com uma grande qualidade, essa ficção, essa mentira, ela vai me transportar para alguma coisa muito essencial, muito verdadeira. E eu entendo hoje que, quando as musas estão falando sobre essa atividade delas, sobre o que elas sabem fazer, elas estão indo um pouco nessa direção. Produzir mentiras, produzir ficções e, ao mesmo tempo, dizendo verdades através dessas ficções. Eu acho uma maneira mais, digamos assim, atemporal, que transcende elementos históricos, contextuais específicos, e que, mesmo do ponto de vista histórico, a gente pode imaginar que os gregos antigos pudessem atribuir como sentido a essa passagem, nessa relação dinâmica que qualquer texto tem com a sua recepção ao longo do tempo. Quando a gente pensa nisso, especificamente na relação com a poesia homérica, porque você mencionou o fato de um trecho, de um desses versos ditos pelas musas, aparecer numa fala lá do canto 19 da Odisseia, o que a gente tem lá? A gente tem o Odisseu disfarçado de mendigo, contando mentiras em Ítaca, para conseguir executar o plano de vingança contra os pretendentes, que assediavam a sua esposa e planejavam a morte do seu filho.
Portanto, o Odisseu, e essa é uma questão específica da Odisseia, ele mesmo, dentro do poema, acaba operando como essa figura criativa, no sentido de que ele cria mentiras, ele elabora uma ficção em relação à sua própria identidade, sobre quem ele é, o que ele faz, o que ele pretende. E isso ocupa praticamente toda a segunda metade do poema. A partir do momento em que ele chega em Ítaca, ele é transformado pela deusa Atena no mendigo, e ele tem que encarnar esse personagem e convencer todo mundo da verdade desse personagem. Então, ele está constantemente jogando com esse processo, a mentira que tem que ser semelhante ao fato. Eu preciso ser um mendigo para todo mundo que está à minha volta, mesmo não sendo, fingindo que sou. Eu preciso fingir tão bem que todos vão imaginar que eu sou de fato um mendigo. E o mais interessante é a maneira como Homero explora essa situação, colocando vários elementos reais que fazem parte, a gente sabe, porque a gente, ao contrário dos personagens lá da história, a gente sabe o que está acontecendo, então a gente sabe que é o Odisseu disfarçado de mendigo, e a gente percebe os elementos, que são elementos reais, da verdade da história do Odisseu, que estão misturados a essas mentiras. Então é um exemplo magnífico da maneira como a poesia homérica, e mais do que a poesia homérica, o personagem principal de um dos poemas do Homero, ele está operando como essa figura criativa, que produz mentiras semelhantes aos fatos, e que, através de toda essa construção poética, está trazendo verdades fundamentais para quem está lendo o poema. Então, a Odisseia, mais ainda que a Ilíada, que é um poema também, ao mesmo tempo, ficcional, mas muito verdadeiro sobre o que é a nossa existência, a Odisseia joga de uma maneira ainda mais lúdica com isso, porque, ao contrário do Aquiles, o Odisseu é um grande mentiroso. E, como você disse, ele mostra esse mecanismo positivo da mentira, que a gente associa muito à ficção em geral. Então, a ficção, ela se alimenta da mentira. A mentira é a razão de ser da ficção, ou pelo menos era, até a gente criar a autoficção e a gente começar a fazer ficção com a nossa própria vida. Mas, ainda assim, esse romance autobiográfico que entrou em moda nas últimas décadas, ele é muito ficcional. A gente mente muito também, mesmo quando a gente está falando da nossa própria vida. E esse caminho da mentira é essa saída da vida que, ao mesmo tempo, leva a gente de volta para a vida quando ele é bem empregado, porque vai descortinar uma série de verdades. Sim. E aí você estava mencionando que o Odisseu, ele vence pela astúcia, né? Em muitas passagens da Odisseia, ele se veste de outros personagens, ele finge várias vezes ter histórias que não são as verdadeiras histórias dele, né? Ele cria muito uma genealogia que não é exatamente a dele para poder justamente levar os objetivos dele até a conclusão. E o Aquiles, ele é um personagem na Ilíada que é o exato oposto, né? Ele é muito direto, digamos, mais simples desse ponto de vista, e seria aquele que, entre aspas, não usa da mentira, né? Talvez essa interpretação que opõe o Aquiles e o Odisseu tenha sido uma das grandes discussões na interpretação da poesia homérica, e você discute um pouco isso, né? Retomando um dos diálogos do Platão, o Hípias Menor, sobre essas características, né, do Aquiles e do Odisseu do ponto de vista do discurso, né? O controle do discurso e a capacidade de articular esses elementos que são verdadeiros e que também são falsos. Eu queria que você estendesse um pouco essa explicação. Como é que você vê a diferença desses personagens, do Aquiles e do Odisseu, né? Antes, eu queria te perguntar, qual que é o seu preferido e por quê? Olha, para te confessar aqui, meu preferido é o Odisseu. Eu gosto muito da maneira como o Odisseu se transforma em várias coisas para levar adiante o objetivo que ele precisa. Para mim é outra área fascinante, Sim, essa da comparação desses personagens. Porque o Homero tem isso também, além de ter criado dois
poemas maravilhosos, 2 grandes épicos, usando esse formato que traz esses sinais da oralidade, dessa forma monumental, dando um acabamento para histórias míticas tradicionais, de uma maneira que ninguém conseguiu reelaborar depois. Muita gente tentou adaptar para diferentes formatos a história da Ilíada e da Odisseia, mas ninguém consegue fazer melhor, porque o Homero ele fez de uma maneira tão competente que é praticamente um suicídio você tentar, de alguma forma, recriar a Ilíada ou a Odisseia para o cinema, para o teatro, para um outro épico, para um romance. E um dos elementos maravilhosos nessa construção homérica é justamente o caráter complementar dos poemas, porque são 2 poemas épicos que usam o mesmo metro, no mesmo registro, com o mesmo universo heróico, com as mesmas divindades, mas eles são muito diferentes entre si. E eles se completam. E uma das maneiras pelas quais eles se completam é justamente através dos protagonistas. Então, o Odisseu, a gente poderia dizer que o Odisseu é um cara bom de lábia, é um cara que sabe fabricar histórias no sentido mais amplo. Não é só na segunda parte do poema, quando ele está disfarçado de mendigo, ele precisa inventar as mentiras dentro do palácio dele. A gente sabe que a passagem mais famosa é a passagem entre os cantos 9 e 12, quando ele faz a narrativa, né, das suas aventuras, desde que ele deixou Troia até ele chegar à terra dos Feácios. Embora a gente saiba que alguns elementos ali são certamente factuais, coisas pelas quais ele passou, tem toda uma discussão em relação a como ele está acrescentando algumas mentirinhas ali, floreando várias coisas reais. Então, já tem esse elemento da construção ficcional, quando, a princípio, ele estaria simplesmente relatando os eventos passados da sua vida. Então, é um grande exemplo assim de relato autobiográfico em que você fica com aquela pulga atrás da orelha, porque esse cara fala bem demais, será que foi exatamente assim? Será que ele está querendo me enrolar? Será que ele está querendo construir alguma imagem específica na minha cabeça sobre quem ele é? Mas esse é o Odisseu. E eu acho que por trás disso tudo a gente pode falar que existe um homem muito pragmático. O Odisseu, por mais que ele tenha esse lado imaginativo e fabuloso, ele é uma figura muito pragmática na Odisseia. E na Ilíada também, onde ele tem uma atuação importante. Então, um termo que a gente não costuma usar nos poemas, não costuma aparecer, mas que a gente poderia usar hoje é inteligente. Ele é uma figura inteligente. Então, ele é inteligente, ele é pragmático, ele é objetivo, e é assim que ele opera. Nesse universo, nessa perspectiva do Odisseu, a mentira é uma ferramenta fundamental, principalmente quando você está numa situação difícil. Você está numa terra desconhecida, você é cercado por pessoas perigosas que podem tirar a sua vida. Então, ele tem que agir sempre pensando, ele tem que estar sempre, digamos assim, antecipando em vários pontos o desenrolar dos fatos. Ele tem que estar sempre atento a quem está falando, a como essa pessoa está agindo, ele tem que pensar em como ele vai falar, em como ele vai agir. Então, isso tudo confere ao comportamento dele esse pragmatismo extremo, que acabou por salvar a vida dele e a vida do filho dele, e a permitir que ele, de fato, reestabelecesse a justiça em Ítaca. Se ele fosse um pouquinho mais como Aquiles, ele estaria perdido. Ele não teria conseguido realizar o que ele realizou. Então, eu diria que esse é o elemento da sedução do Odisseu, essa grande qualidade que ele tem de conseguir, ao mesmo tempo, estar atento a uma série de elementos que são importantes e saber reunir isso tudo de modo a
do ponto de vista mais objetivo, ele conseguir alcançar o que ele quer. O Aquiles, ele é sedutor para a gente justamente porque ele é uma figura que fala do coração. Ele é verdadeiro, ele é direto, ele é emotivo, ele não finge, ele não mente. E esse elemento acaba sendo, inclusive, explorado pelo próprio Homero na Ilíada, quando a gente chega à história da Odisseia, o Aquiles já morreu, a guerra de Troia já acabou, o Aquiles ele morre antes do final da própria guerra, mas quando a gente está acompanhando lá o final da guerra na Ilíada, é claro que a gente vai acompanhar também a interação entre esses heróis. O Aquiles, o principal guerreiro, o Odisseu, como uma figura fundamental, ali no comando do exército grego. E o Homero vai explorar, em alguns momentos, essa tensão entre essas duas personalidades tão opostas. A passagem clássica é a do canto nono, quando o Aquiles já saiu da guerra, a situação ficou complicada para o lado dos gregos por causa disso, e o Odisseu leva outros guerreiros com ele para tentarem convencer o Aquiles a voltar. Então eles vão até a cabana do Aquiles para tentar levar o Aquiles de volta para a guerra, sem sucesso. E o Odisseu, que é o primeiro a falar nesse encontro famoso, nesse belíssimo canto, que é o canto 9 da Ilíada, ele faz um discurso hiper, mega retórico. Então, ali é o Odisseu, assim, no seu pragmatismo máximo e na sua retórica impecável. Então, tem muita retórica ali nessa longa fala dele para tentar convencer o Aquiles, e tem muito cinismo também. O melhor cinismo, no sentido do pragmatismo. Eu estou aqui usando as ferramentas que eu sei usar para conseguir o que todo mundo sabe que é o melhor para nós e para você, voltar para a guerra, voltar a lutar. Mas o mais interessante nem é o discurso do Odisseu, é a resposta do Aquiles, ou a introdução do Aquiles, a resposta para o Odisseu, onde ele fica absolutamente irritado justamente com essa retórica e com esse cinismo do Odisseu. E é por isso que ele começa dizendo, assim, parafraseando, olha, eu sei que você gosta de mentir, eu sei que você gosta de enrolar, mas eu não sou assim. Eu vou falar a verdade, eu vou falar o que eu estou sentindo, o que vem direto do meu coração. E aí ele faz um longo discurso também, que é belíssimo, que é a resposta em que, basicamente, ele já começa a dizer, não, ninguém vai me fazer voltar atrás, eu não vou retornar ao combate. Eu acho que esse é o momento mais feliz, eu acho, em que o Homero explora essa contraposição. E não por acaso é a passagem que reaparece nesse diálogo que você mencionou do Platão, o Hipias Menor, quando ele está brincando com essa tradição da contraposição entre esses personagens. E ele está discutindo quem que é melhor. Quem que é melhor? É o Aquiles, o grande herói da Ilíada, ou é o Odisseu? E a gente vê ali que, pela tradição, o Aquiles era o melhor. Mas o Sócrates, ele vai dar uma volta, o Sócrates, como um bom Odisseu, ele vai dar uma enrolada ali, vai dar uma retorcida nas coisas para mostrar que não. O Odisseu, que é o cara que sabe mentir, é o cara melhor. O mais interessante, André, é que nesse diálogo do Platão existe claramente uma leitura moralizante dos personagens. Porque quando lá no Hipias Menor eles estão dizendo que o Aquiles é melhor e que o Odisseu é pior, o Aquiles é melhor justamente porque ele é uma figura sincera, ele é uma figura íntegra, ele é uma figura honesta, enquanto o Odisseu é, no mínimo, alguém em quem a gente não pode confiar. E é interessante isso porque o que esse diálogo está fazendo é mostrar para a gente essa tradição segundo a qual o Odisseu, além de ser esse grande herói, essa figura positiva que usa, porque precisa usar, porque sabe usar a mentira a seu favor, era uma figura também
do ponto de vista do caráter, bastante duvidosa. O Odisseu é retratado dessa forma em outros textos. Ele era largamente retratado como uma figura não confiável. Por aí, então, a gente vê como isso reforçava ainda mais essa integridade do Aquiles. Porque se a gente ficasse simplesmente na comparação entre a Ilíada e a Odisseia, a gente livraria a cara do Odisseu. Como você falou, o Odisseu está mentindo? Sim. O Odisseu sabe mentir? Sabe melhor do que ninguém. Mas ele está fazendo isso para prejudicar alguém? Ele está fazendo isso por diversão? Ele está fazendo isso porque ele é uma figura nada íntegra? Ele é uma figura corrompida? Não, pelo contrário. Ele está fazendo tudo isso em nome da justiça. Portanto, o contraste dele com o Aquiles não se dá tanto nesse plano moral. São dois grandes heróis, duas figuras que representam o melhor lado do caráter heróico. Mas a gente sabe que o Odisseu não era só isso. Então, o Odisseu era, de fato, uma figura mais complicada, mais complexa. E eu acho que quando a gente descobre isso, saindo um pouco da poesia homérica, o Odisseu pode ficar um personagem ainda mais interessante para a gente, justamente porque a gente vai perceber como a mentira é alguma coisa ampla, mais do que simplesmente a condenação pura e simples da fala mentirosa. A gente tem que entender como que a mentira opera de diferentes maneiras, na mão de diferentes figuras, de diferentes personagens. E o próprio Odisseu, ele representa essa possibilidade ampla. Na Odisseia, como a figura do grande herói multiforme, do grande herói astuto, do grande herói inteligente. A gente ficaria de novo com a ideia da inteligência do Odisseu, no melhor sentido do pragmatismo do Odisseu, mas a gente sabe que essa não era a história completa em relação a esse herói. Então, tinha um herói que, mais do que pragmático, podia ser cínico e podia simplesmente estar querendo manipular as pessoas. Isso enriquece o Odisseu para a gente? Acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, torna ainda mais sedutora a figura do Aquiles, justamente porque o Aquiles é a figura íntegra e a gente não tem como, a gente admira a integridade e a integridade que faz alguém ir até o fim, inclusive morrer em nome dela, morrer em nome dos seus valores. O Aquiles é uma figura que inspira muito também por causa disso. E o próprio Sócrates, para concluir, era, em certa medida, também um grande Aquiles, além de um grande Odisseu, porque o Sócrates tinha uma habilidade verbal muito grande, ele era uma figura muito íntegra também. E o próprio Platão, nos diálogos, ele vai brincar com essa oscilação entre o seu grande herói, o Sócrates, ser ao mesmo tempo um Aquiles e ser também um Odisseu, mas muito mais o Odisseu da Odisseia do que o Odisseu de uma tragédia como Filoctetes, por exemplo, do Sófocles, onde ele é uma figura cujo pragmatismo provoca em nós uma repulsa, ao contrário do que acontece na Odisseia. Sim. E assim, existe um encontro da deusa Atena, né, com o Odisseu na Odisseia, num dos últimos cantos, em que ela quase que o reconhece como um duplo, né? O Odisseu seria quase a figuração terrestre da sabedoria pragmática que a deusa Atena representava, porque é um tipo de sabedoria que não tem uma relação com os valores morais que a gente costuma entender hoje, né? Uma forma muito diferente de encarar a sabedoria na Grécia Antiga, e tudo isso que você falou da comparação dos dois personagens foi muito interessante. Talvez para pensar só um pouquinho mais essa característica do Odisseu. A minha impressão é que o Homero tem muito apreço por essa figura do Odisseu. Assim como a gente poderia dizer que o Homero é múltiplo, todas essas características de um personagem que muda tanto, que é tão multiforme, o tal do Polútropos, né, que é tão engenhoso, o Polumécanos, que tem tantas formas de poder levar adiante um determinado objetivo,
Será que a gente poderia dizer que, assim como a gente encontra um Homero múltiplo, né, como você escreve no próprio livro, daria para entender o Odisseu também como essa figura múltipla, que não é só o ardiloso e o mentiroso, mas que também, justamente, tem a sua própria integridade, digamos? O que você acha disso? Você mencionou essa passagem, na verdade, esse encontro com a deusa Atena acontece no canto 13 da Odisseia, Sim. que é justamente no momento em que ele volta, ele consegue finalmente voltar, né, para Ítaca, depois de todos os anos da guerra, depois de todos os anos que ele passou com a deusa Calipso e depois vagando pelo mar. Tudo que ele queria era voltar para casa e ele finalmente consegue. Mas a gente está ainda, tem toda a segunda parte do poema pela frente, e ele tem esse desafio de levar a cabo o plano de vingança contra os pretendentes. Então, ele chega, é depositado ali em Ítaca pelos feácios, dormindo ainda, e ele acorda e a deusa Atena vai aparecer para ele disfarçada, e eles vão ter esse diálogo, onde ela finalmente revela a identidade, diz para ele que ele vai ter que realizar a vingança. Ela mesma o transforma num mendigo, num passe de mágica, literalmente. Né? Ela toca nele com uma vara mágica, e ele vira, de repente, nessa figura de um velho mendigo, não só um mendigo, mas a figura de um velho. Ele se torna um idoso mendigo. E é assim, então, que ele vai primeiro chegar à cabana do servo, Eumeu, para ter esse primeiro contato, para sentir a situação. Depois chega o filho dele, o Telêmaco, à cabana do Eumeu. Depois ele finalmente vai se deslocar para o palácio, vai entrar no palácio, vai começar a entrar em contato com a Penélope, com as suas servas, com os pretendentes. E tudo isso vai se desenrolando até ele finalmente matar os pretendentes no canto 22. Então, essa passagem que você citou, ela é maravilhosa justamente por isso, para evidenciar assim, para a gente quem é essa figura multiforme. E ninguém melhor do que a deusa da astúcia, a filha, ela é filha da astúcia, Atena, a deusa filha da astúcia, conhecida pela sua ampla inteligência, pela sua ampla capacidade, que pode ser simplesmente técnica, pode ser da tecelagem, pode ser da guerra, pode ser do planejamento em geral. Então, a deusa Atena é a figura da inteligência, do planejamento, da capacidade de execução, de antecipação, de percepção do momento adequado. Todas essas qualidades que a gente associa ao Odisseu, elas estão embutidas nessa divindade. E o que acontece ali no canto 13, quando eles finalmente, digamos assim, se abraçam, poxa, sou eu, você nunca ia descobrir se eu não tivesse revelado que eu sou a deusa, você está tentando me enganar, porque ele também já começa, ou ele continua a usar as mentiras de sempre. Quem que é essa figura estranha? Era a deusa disfarçada, mas, poxa, vou inventar uma história aqui. Ela acha divertido, você sempre inventando história, mas é por isso que eu gosto de você. A gente adora inventar uma história. É um momento bem leve no poema, Sim. antes da coisa voltar a pesar, e pesar muito na sequência. Então, eles um pouco se divertem com essa identidade que existe entre eles, entre a divindade e o Odisseu. Mas é interessante, falando, você tinha mencionado o final do poema, porque no final do poema, quando tudo já está resolvido, ele vai encontrar o pai dele, o Laertes, ele continua morando no campo, a gente não entende exatamente por que ele não estava no palácio, e de alguma maneira ajudando a Penélope e o Telêmaco diante de toda aquela dificuldade, mas ele se dedica à agricultura no campo, está um pouco alheio a tudo. E depois que tudo foi resolvido, ou praticamente resolvido, ele vai encontrar o pai. E o pai vai acabar se juntando a ele e a alguns outros para combaterem as famílias dos pretendentes, que ficam muito revoltadas com a morte de todos os jovens.
E quando ele vai encontrar o pai, o que ele faz? Ele, de novo, mente sobre a sua identidade. Existe toda uma questão, por que ele faz isso? Não, ele podia ter chegado, pai, sou eu, voltei e tal. E não, ele não faz isso. Ele fala, não, eu vou testar o meu pai. Então, vou começar a inventar uma história. E ele começa a inventar, e a reação do pai, né, diante daquela história que ele começa a inventar, o comove tanto, o emociona tanto, que ele não consegue levar esse plano adiante. E ele acaba dizendo, não, pai, sou eu que voltei. Mas é interessante como é uma forma de reativar aquela percepção que a gente teve no encontro dele com a Atena. Esse é o Odisseu. Se ele puder mentir, se ele puder inventar uma história, ele sempre vai fazer isso. E aí a gente cai na sua questão, André, que é esse elemento da multiformidade do Odisseu. Porque eu diria que essa natureza dele é quase uma natureza ficcional, ou é quase a natureza de alguém que trabalha como um autor ou uma autora. É como se ele quisesse viver muitas personalidades a partir da sua própria personalidade. É um pouco a ideia do ninguém, que está lá no embate dele com o Ciclope, no canto 9, quando ele diz que o nome dele é Ninguém, Exato. Sim. a passagem famosa. Essa é o que eu chamei de despersonalização do Odisseu. É como se ele quisesse ser muitas coisas. Então, ele tem que ser ninguém, ele tem que anular a sua identidade e ele tem que abraçar uma série de identidades com as quais ele vai brincando. E a gente poderia associar isso um pouco a quem trabalha cotidianamente com o universo da ficção, né? Produzindo ficção, criando ficção. Então, entrando, né, em outros personagens, em outros universos, falando a partir de outras perspectivas. Eu acho que é muito o Odisseu, na Odisseia, particularmente. E esse é um outro ponto feliz do Homero, na maneira como ele conseguiu desenvolver esse poema e dar riqueza para o personagem. Justamente porque o personagem acaba refletindo a própria atividade poética. Ele é uma figura criativa, ele é uma figura que está concretamente, literalmente, inventando histórias. Ele vive de inventar histórias. E parece que não quer parar. O poema termina e a gente já sabe que o Odisseu vai continuar viajando, vai sair por aí. Então ele tem essa espécie de necessidade de se mexer, de recusar a imobilidade, ele não pode ficar parado. E a gente poderia associar isso à própria personalidade dele. É uma figura que é polítropos, que eu traduzi por multiforme, de muitas maneiras. Desde o plano concreto, a forma dele muda no poema, ele assume uma outra forma, e aí o filho aparece e ele se revela para o filho, ele volta até a forma que ele tem, aí ele volta até a forma do mendigo. Então tem uma brincadeira ali muito evidente no poema dele mudar a aparência dele. E é mais do que isso, porque ele está constantemente abraçando outras identidades, ele está sendo outras figuras. E isso ele faz com muita competência. Eu acho especialmente interessante, e eu estudei isso no meu livro sobre a Odisseia, a maneira como ele constrói o personagem do mendigo. Homero trabalha com uma série de sutilezas ali para mostrar para a gente lugares comuns que ele tem que explorar do que seria o comportamento do mendigo. O que um mendigo faria? Como um mendigo se comportaria? Então, por exemplo, ele produzir uma certa rejeição do eu meu. O eu meu é o servo, é o principal servo dele, o recebe muito bem, mostra que é uma figura leal, fiel, saudosa do seu senhor, que está ausente há tanto tempo e que não volta. E ele, de propósito, o Odisseu, como velho mendigo, ele fica colocando uns elementos ali justamente para o eu meu se irritar com ele e pensar, poxa, mais um mendigo que veio bater na minha porta dizendo que eu encontrei com o Odisseu, me dá uma comida aí,
né, me recebe bem, eu tenho notícias super confiáveis, o Odisseu está voltando. E ele faz isso justamente porque ele precisa ser um grande mendigo. Ele precisa convencer como mendigo. Então, a maneira como o Homero trabalha o personagem Odisseu dentro do personagem mendigo é absolutamente maravilhosa, através de uma série de detalhes que ele vai colocando. Então, quanto mais o Odisseu explora isso, mais as pessoas à sua volta o veem como um mendigo, e mais ele consegue desaparecer, digamos assim, para executar o plano. A gente volta para a questão do pragmatismo. Eu preciso ser um mendigo aqui. Todo mundo, se entender que eu sou de fato um mendigo, vai me deixar atuar como eu tenho que atuar. Então, eu preciso meio que desaparecer, meio que ser um ninguém aqui, dentro do palácio, como mendigo. E para isso acontecer, eu preciso convencer como mendigo. Então, toda essa construção é maravilhosa do personagem mendigo, da parte do personagem Odisseu. E, de novo, claro, ele faz isso com sucesso. Ninguém desconfia de nada, todo mundo acha que ele é um mendigo, até no canto 22 cair na mão dele a arma, né, o arco que ele vai usar para começar a matar os pretendentes. Então, para ele chegar nesse ponto, para o arco parar na mão dele, ele precisou convencer todo mundo que é um simples mendigo. Ah, vai pôr o arco na mão, o arco e flecha, vai pôr o arco e flecha na mão dele. A gente está disputando uma prova aqui, os pretendentes. Poxa, é só um mendigo, não tem problema. Mas ele pega o arco e flecha na mão e já dispara a primeira flecha na garganta do principal pretendente. Então, sinal de que, mais uma vez, o pragmatismo e a capacidade ficcional, digamos assim, do Odisseu, e essa multiformidade, essa quantidade de personalidades que ele pode abrigar dentro de si, tiveram êxito e o nosso personagem mostrou, mais uma vez, o que é ser Odisseu. Tudo aquilo para concluir que o Aquiles jamais seria capaz de fazer. O Aquiles só consegue ser o Aquiles. E na Ilíada a gente fala, que bom, a gente gosta que o Aquiles seja sempre o Aquiles, né? Seja essa figura una, íntegra. Ele é sempre o Aquiles. Ele defende sempre os seus valores. Ele vai até o fim. Ele tem uma cara só. Ele não consegue ter mais caras. E ele é fascinante justamente por isso. É maravilhosa essa explicação que você deu e me fez lembrar de uma das trocas entre o Odisseu e o Ulisses, quer dizer, o Ulisses e o próprio Aquiles, se eu não me engano, parafraseando, né, que o Aquiles responde: eu odeio como os portões do Hades aqueles que dizem uma coisa, mas guardam outra na sua alma, no seu espírito. E é justamente essa aversão ao modo ficcional do Odisseu, essa multiformidade do Odisseu, que de fato não tem muito a ver com a figura do Aquiles. Talvez eu ia pedir para você abrir um parênteses e falar um pouquinho do encontro dos dois no mundo dos mortos, né, na Odisseia, porque é outro encontro interessante, né? Eles se encontram na Ilíada para fazer essa embaixada, né, para ver se o Aquiles volta à guerra, não dá certo, e depois eles se encontram de novo na Odisseia, no mundo dos mortos, e o Aquiles tem também essa certa aversão, digamos, com o Odisseu. Surge uma certa tensão entre os dois quando o Odisseu tenta convencê-lo de que, olha só, você aqui foi tratado como um deus na Terra, aqui no mundo dos mortos também é um deus. E como é que você vê esse episódio? É isso. É sempre um clima de treta entre os É, dois. É sempre nessa pegada. Tem uma outra passagem. Esse trecho que você mencionou é aquele do canto nono, é a introdução isso. do discurso do Aquiles, quando ele diz justamente isso. Eu detesto a figura cínica, mentirosa. Ela sabe que a realidade é uma, mas ela fala outra. E ele diz que ele jamais faria isso, que ele não é alguém que opera dessa maneira. Isso lá no canto 9, quando ele está dizendo que ele não vai voltar para a guerra. Eles têm uma outra treta depois, quando o Aquiles finalmente vai voltar,
e o Odisseu diz que eles têm que comer. Ele tem que comer, todo mundo tem que se alimentar, porque ele tá jejuando por causa da morte do Patroclo. E, de novo, eles não conseguem se entender ali. O Aquiles diz, não, eu não vou comer, eu não quero comer. E o Aquiles sempre teimoso ali. Ele decide, ninguém faz ele mudar de ideia. E o Odisseu sempre mais pragmático, sempre mais racional. Mas na Odisseia, quando, a princípio, como eu disse, não seria possível eles se encontrarem mais, porque o Aquiles morreu na Guerra de Troia, a vida do Odisseu continuou, ele vai morrer mais velho. O Homero dá um jeito de colocar os dois em contato de novo, nessa situação em que o Odisseu, relatando, é bom dizer isso, o Odisseu está contando para a gente um dos episódios das suas aventuras, talvez o mais impressionante de todos, que é o fato dele ter entrado em contato com os mortos, ele conversou com figuras que já tinham morrido. Isso está lá no canto 11. Então, todo o canto 11, dentro desse conjunto de cantos que englobam as aventuras do Odisseu, do 9 ao 12, todo o canto 11 é dedicado a esse encontro dele com os mortos. E são cenas comoventes. Talvez uma das passagens... É uma passagem um pouco lida hoje, né, e pouco comentada. Eu diria no seu conjunto, mas é um dos trechos mais comoventes da poesia homérica. Tem o encontro dele com a mãe, que é lindíssimo. Tem a conversa dele com Agamenon, que morreu, assassinado pelo Egisto, na trama, junto com a esposa, né, a Clitemnestra. Enfim, é um canto impressionante. Mas o que acaba sendo mais comentado é esse momento em que ele encontra o Aquiles. E o Aquiles, de novo, não quer muita conversa com Odisseu. Não tem muita paciência para Odisseu. E o ponto central é esse, porque o Odisseu, com toda a sua lábia, o que eu vou dizer para esse grande guerreiro, esse cara que era o principal herói em Troia, ele já morreu, eu estou aqui, estou bem vivo, e estou conversando com os mortos. Então, é um grande feito heróico, a gente poderia dizer assim, do Odisseu. Que herói tem essa oportunidade de entender o que é a morte, conversar com os mortos, ouvir relatos dos seus companheiros de guerra sobre dessa perspectiva que ele não tem, porque ele não morreu e não vai morrer tão cedo. Então, ele nessa situação, digamos assim, superior, ele encontra o Aquiles, que é uma figura cheia de orgulho, e tenta jogar aquele mel para cima do Aquiles. Poxa, Aquiles, você agora é quem manda aqui no pedaço, no Hades. E o Aquiles, de maneira muito, muito seca, diz, não, eu preferia ser um Zé Ninguém. Eu preferia não ser ninguém e estar vivo, e não aqui reinar entre os mortos. De alguma maneira, nas entrelinhas, de novo, dizendo para Odisseu, olha, não vem com a sua retórica para cima de mim. Você, de novo, com essa retórica? Não é isso. A verdade não é essa. Isso não é verdade. É quase como se ele estivesse dizendo, ninguém preferiria reinar entre os mortos. Todo mundo preferiria estar vivo. E você sabe disso. É como se ele estivesse dizendo isso para o Odisseu. Eu acho que a passagem é bonita porque, pelo menos eu entendo assim, ela é uma lição para o Odisseu também sobre a finitude humana, que é um tema tão importante na poesia homérica. Porque nesse contraste constante entre as figuras heróicas, que o Homero chama de mortais, e as figuras divinas, que o Homero chama de imortais, esses termos não estão aí por acaso. A poesia homérica não está trabalhando com eles à toa. É porque ela está discutindo essa separação, que não pode ser resolvida entre a existência humana, finita, e a existência divina, que é infinita. E quando ele conversa, então, com o grande Aquiles, com essa grande figura,
que recebeu grandes funerais, citados, aliás, no último canto da Odisseia, lá que a gente tem uma rápida descrição de como foram os funerais do Aquiles. Então, esse grande herói, cuja memória permanecerá para sempre, se você desce até o Hades e vai conversar com ele, ele vai dizer para você: não, eu preferia ser ninguém e continuar vivo. Então, essa grande glória, como a gente diz, né, traduzindo o termo kleos, que está lá na poesia homérica, que os heróis buscam, que o Aquiles buscou, na verdade, ela é uma grande ilusão. Ela é um ouro de tolo, porque nada tem mais valor do que a própria vida. E essa glória, a gente poderia dizer, ela fica para os vivos. Então, a glória do Aquiles permanece entre os que permanecem vivos. Mas para quem morreu, ela não tem valor nenhum. Ela não tem valor nenhum. E é isso que o Aquiles está dizendo para ele, para o Odisseu. Então, é uma passagem muito bonita, como um elemento adicional nessa reflexão profunda que a poesia homérica faz sobre o sentido da existência humana. E, no final das contas, é uma visão muito pessimista, porque você está vendo, André, a gente está acessando a vida depois da morte, é isso que a gente está fazendo nessa belíssima passagem da Odisseia, o que é a vida depois da morte. Existe alguma forma de vida depois da morte, senão ele não estaria conversando com as figuras heróicas. Então, existe alguma existência, mas essa existência é lamentável, essa existência é triste, e é isso que nos espera depois da morte. O Homero está dizendo para a gente. É um olhar muito pessimista, né? É, Que não coloca nenhuma luz no fim do túnel. Então, o grande Aquiles, o maior guerreiro em Troia, ele é só uma figura triste, deprimida, no Hades. E esse é o destino dos heróis. Imagina o nosso. sim, nossa, conversa maravilhosa. Daria para a gente falar aqui umas 10 horas sobre essa discussão sobre o contraste dos heróis. E essa passagem final, que de fato é muito bonita, desse canto 11, né, da Odisseia, e tudo que ela representa desse ponto de vista que você mencionou, na relação entre a vida e a morte, e talvez aquilo que para os gregos não fosse tão uma bênção tão grande assim. Eles não tratavam a vida talvez da maneira como a gente enxerga hoje, e a própria figura do Aquiles fica marcada, né, por essas características um pouco sem saída, né, que você mencionou no final, o que não deixa o poema menos belo, né? Bom, eu queria muito agradecer você, André Malta, por essa conversa super prazerosa, uma das principais entrevistas que a gente fez aqui, com certeza, para tratar da poesia homérica. Então, agradeço você por dedicar esse tempo aqui para conversar com a gente. Queria só que você terminasse, se você puder, rapidamente, indicando algumas outras obras para a gente poder se aprofundar na questão da tradição do ciclo homérico. E já te, mais uma vez, agradecer muito pelo tempo dedicado aqui à nossa conversa. Então, André, eu queria primeiro recomendar para as pessoas que gostam da poesia homérica, da épica grega, que elas leiam as traduções que têm, felizmente, se multiplicado da poesia Sim, homérica nos últimos 25 anos. A gente tem muitas traduções, assim, muitas mesmo, em comparação com o que a gente tinha antes, até o final ali do século XX. Escolha, então, o que eu recomendaria para um amante da mitologia, da poesia homérica, da épica, escolha uma tradução com a qual você se sinta mais à vontade. Pode ser a do Trajano Vieira, a do Haroldo de Campos, agora tem a do Leonardo Antunes, pode ser a do Christian Werner, pode ser a do Donaldo Schuller, tem a do Frederico Lourenço, tem as mais antigas, do Carlos Alberto Nunes, tem a do Jaime Bruna, tem em prosa, tem em verso, tem em decassílabo, dodecassílabo, verso livre. Então, escolha uma tradução, escolha mais de uma tradução, leia, releia Homero, porque essa fonte primária é a principal. Tem muita coisa ali que a gente sempre vai redescobrir.
Eu lendo Homero há mais de 25 anos, acontece isso que acontece nessa conversa deliciosa que a gente teve. As coisas sempre podem reaparecer sob novos ângulos, porque é uma poesia tão impressionantemente rica que você nunca se cansa de ler e nunca se cansa de descobrir novas coisas. Para além disso, eu sugeriria também a leitura de artigos, apresentações, para quem quiser uma pegada um pouco mais acadêmica, e sugeriria também ir um pouco além da poesia homérica, tanto em direção à poesia hesiódica, teogonia, a gente também tem boas traduções da teogonia e trabalhos e dias, e para a poesia posterior à Grécia clássica, por exemplo, as Argonáuticas do Apolônio de Rhodes, também tem uma nova tradução do Fernando Rodrigues, excelente, é um poema maravilhoso, com vários pontos de contato com a Odisseia, vale muito a pena ler. Tem um poema que está sendo... Eu estou orientando um trabalho sobre esse autor, e eu sei que vai sair uma nova... Talvez a primeira tradução integral para o português, que é o Quinto de Esmirna. O Quinto de Esmirna compôs um poema em 14 cantos, ou 14 livros, que a gente chama de Pós-Homéricas. Ele resolveu contar tudo que o Homero deixou de contar ali do final da Guerra de Troia. Para quem não sabe, a Ilíada termina antes da guerra terminar. E aí você fala, poxa, Homero, e o final da guerra? Como é que você deixou de contar o final da guerra? Mas ele deixou de contar o final da guerra. E quando a gente começa a Odisseia, a guerra já ficou para trás, o Odisseu já foi embora, e aí a gente quer esse miolo. O que aconteceu ali depois que termina a narrativa da Odisseia e antes de começar a narrativa, termina a narrativa da Ilíada e antes de começar a Odisseia. O Quinto de Esmirna, lá no século III depois de Cristo, compôs esse épico, também em hexâmetros, também em grego, com a cara do Homero, para contar esses acontecimentos. Vale muito a pena ler também. Entre eles, a morte do Aquiles. Então, a morte do Aquiles não é contada pelo Homero, nem pelo Hesíodo, nem pelo nenhum autor da Grécia Antiga. É contada pelo Quinto de Esmirna, nesse poema do século III depois de Cristo. Então, vale muito a pena acessar também esses outros épicos, especialmente esses dois, Argonáuticas, do Apolônio de Rhodes, século III antes de Cristo, e Pós-Homéricas, do Quinto de Esmirna, século III depois de Cristo. Queria te agradecer, André, adorei o nosso papo, espero que a gente possa voltar a conversar e te parabenizar pelo trabalho no Casa Marx. Obrigado, André. Olha, essa eu não sabia, do Quinto de Esmirna, com certeza eu vou estar ligado aí, quero muito ler as Pós-Américas. Obrigado aí pela indicação. E agradeço a todo mundo também que pôde assistir a gente aqui no nosso programa, essa entrevista maravilhosa sobre a Ilíada, a Odisseia, a poesia América. Já convido todo mundo a acompanhar o nosso canal, a seguir as nossas próximas entrevistas, claro, seguir também as produções do nosso site, tanto do Instituto Casa Marx quanto do Esquerda Diária. Bom, obrigado de novo, professor André Malta, agradeço a todo mundo que viu a gente. Até a próxima, pessoal.